Boa tarde, pessoal. Boa Tá tarde. começando mais um episódio do nosso EstudoCast. Hoje eu tô aqui na presença da Júlia, da Vitória, Boa para a tarde. gente falar sobre um assunto muito importante. Mês passado foi o mês internacional do orgulho LGBT e dia 28 de junho foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Então, com base nos nossos estudos, né, dos últimos encontros que a gente teve, hoje a gente vai falar um pouco sobre a comunidade LGBT, suas lutas, a sigla, o significado das siglas, sobre as leis, sobre os direitos conquistados. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar falando um pouco o que significa a sigla LGBT, né, para quem não conhece. A LGBT é a sigla, né, para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, o que é de queer, o I de intersexual e o A de assexual. Embora esses termos tenham cada vez mais ressonância global, diferentes culturas, outros termos podem ser utilizados para descrever pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo e aqueles que apresentam identidades de gênero não binárias. No contexto dos direitos humanos, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros são pessoas que têm desafios comuns e específicos. Pessoas intersexuais, aquelas que nascem com características sexuais atípicas, sofrem vários dos mesmos tipos de violações de direitos humanos que as pessoas LGBT. Bom, então isso é o significado, né, da sigla LGBTQIA+, né, essa sigla tão conhecida e que representa muito essa comunidade. Bom, seguindo o barco, o que é orientação sexual para quem não sabe, tá? A orientação sexual é a atração física, romântica ou emocional que uma pessoa sente em relação a outra. Todo mundo tem uma orientação sexual, pois é parte integral da identidade de cada um. Homens gays e mulheres lésbicas são atraídos por indivíduos de seu sexo. Heterossexuais se sentem atraídos por pessoas diferentes do seu sexo. Bissexuais são pessoas que podem sentir atração por indivíduos de seu sexo ou do sexo diferente. A orientação sexual não está relacionada à identidade de gênero. Bom, o pessoal pode achar simples, que todo mundo sabe, mas muita gente, né, não sabe essas coisas que eu acho que são básicas, né, hoje em dia. Então, é super legal a gente trazer isso para o podcast de hoje, porque é uma sigla bem extensa, né? Tem vários significados. Então, acho super interessante, né? As pessoas entenderem um pouco mais o que significa. Tem algumas coisas que talvez pelo nome a pessoa não lembre ou não entenda. Então, acho super importante e válido a gente trazer, né, esse significado das siglas para o nosso encontro de hoje. Bom, vamos lá. Agora, fazendo um gancho, né? O que é a identidade de gênero? A identidade de gênero é um sentimento e uma vivência profunda do próprio gênero. A identidade de gênero de uma pessoa é normalmente consistente com o sexo que lhe foi atribuído no momento do nascimento. Para as pessoas transgêneros, há uma inconsistência entre o sentimento de seu próprio sexo e do sexo que lhe foi atribuído no nascimento. Em alguns casos, sua aparência, hábitos e outras características exteriores podem entrar em conflito com as expectativas da sociedade em relação ao comportamento normativo de gênero. Eu não sei qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com uma pessoa trans, né? Qual foi a primeira vez que vocês conheceram ou ficaram sabendo sobre o que é uma pessoa trans? Eu tive um contato muito forte eu tive conhecimento em relação a essas pessoas numa novela da Globo. Não sei se vocês lembram daquela novela. Deixa eu lembrar o nome. Peraí. É uma que tinha sereia, que é bem recente, gente. Não sei se vocês lembram. Eu sei qual que é a novela da sereia. Isso, que tinha uma personagem, né, que era a Ivana, um personagem bem marcante. Sim, Sim, verdade. que ela era um homem trans, né? Sim. Que é um homem trans ou uma mulher trans, agora eu não lembro. Era um homem trans. E ela estava se descobrindo, né? Tava no processo de transição. Ela não... Tem toda aquela questão, né, do psicológico também, que ela se olhava no espelho e ela não se identificava com aquilo que ela via.
Então, foi o meu primeiro contato, assim, com pessoas trans, foi através da novela. E eu acho que é não só na novela, né, mas também em séries. Eu assisto a série Pose, não sei se vocês conhecem aqui a série Pose. Sim, tu já tinha comentado nos nossos estudos anteriores sobre a série. Isso, exato. É uma série que fala muito da comunidade trans nos anos 80, também ali no início do, da evidência das pessoas com HIV, né, com AIDS. Então, fala muito sobre, é uma série maravilhosa. Infelizmente, chegou na última temporada esse ano, né, na terceira temporada. Acho muito curta para uma série tão importante. E eu aprendi muita coisa com essa série. E eu acho, era isso que eu queria trazer para essa conversa, né, que eu acho que séries, livros e filmes também são muito importantes para a gente entender e ficar mais familiarizado com esses assuntos, entendeu? Que às vezes são tão distantes de nós, mas que a gente tem tanta informação nesses livros, nessas séries, e às vezes a gente acaba não dando muita importância. Então, eu aprendi muito, né? Eu faço parte da comunidade LGBTQIA+, só que eu não tinha tanto conhecimento sobre esse assunto que essa série trouxe para mim e foi transformadora, assim, aprendi muita coisa. É verdade, eu também, assim. Os meus primeiros contatos foram também na TV, na novela da Globo, e, assim, esses programas que retratam, né, essas pessoas, mas eu ainda vejo que não é muito visto ainda, né? Que aparece, sabe? Eu vejo que o que aparece muito nas séries, nas novelas, são casais gays e lésbicas. Isso. Sabe? Mas coisas mais que a gente nem tem, às vezes, muito conhecimento, né? Como os nossos estudos, a gente não sabia diferenciar trans de travesti, e o Pablo Vittar, lembra que eu ainda tinha dúvida, né? Que ele era uma pessoa trans, né? E a gente conversou que ele era uma drag queen, né? Um homem gay que faz um trabalho de drag queen, isso. Então eu acho que a gente acha tudo muito semelhante e coloca tudo no mesmo conjunto, no mesmo grupo de pessoas, sabe? Sim, sim. Mas acho que o que é muito retratado, e que com certeza já é um avanço, né? São os gays e as lésbicas, mas sobre... Mas é muito amplo, demais, né? Muito mais. Os demais que compõem esse grupo não aparece tanto, né? Verdade, exatamente. Muito bem lembrado, Ju. Bom, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a questão da homofobia e da transfobia, né? Para quem não sabe o que é. A homofobia é um medo irracional, ódio ou aversão em relação a lésbicas, gays ou bissexuais. A transfobia é um medo irracional, ódio ou aversão a pessoas transgêneros, porque o termo homofobia é amplamente divulgado, muitas vezes é usado de forma abrangente para se referir ao medo, ódio e aversão a pessoas LGBT em geral. Bom, já vou fazer até um gancho com uma outra coisa que eu já ia falar, que foi um avanço, né? Foi uma conquista da comunidade, que foi configurar a homofobia, ou transfobia, ou qualquer crime a pessoa LGBT como crime de fato no Brasil. Que por 8-3, o colegiado entendeu que a homofobia e a transfobia se enquadram no artigo 20 da Lei 7.716, de 1989, que criminaliza o racismo. A atuação do judiciário é vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Então, e a pena pode ser de até 5 anos de prisão, pelo que eu vi aqui, não sei se mudou, mas eu acho muito importante a gente frisar isso, né, que homofobia, transfobia, sim, gente, é crime, tem pena. Então, a gente vê hoje em dia a internet, né, como uma terra sem lei, que todo mundo acha que pode falar o que quiser, pode ofender, pode xingar, pode marginalizar as pessoas, né? E achar que é ok, que não vai acontecer nada, mas sim, gente, acontece, sim, é crime. Então, não pensem que vocês podem sair por aí falando as pessoas, né, que tem essa prática de homofobia, de transfobia, que podem falar o que quiser diretamente para essas pessoas que não vai acontecer nada, que não vai pagar, sim, vai ter uma consequência. Então, é bem importante a gente lembrar disso, né?
Com certeza. Que bom, né? Que vitória, né? É uma grande vitória. Exatamente. Demorou, né, gente, em relação a alguns outros países, mas se a gente parar para pensar que o Brasil se não me engano, é o país que mais mata LGBT, né, no mundo, ter uma lei que criminaliza esse tipo de aversão, de ódio, de homofobia, de fobia, na verdade, é um avanço muito grande para um país como o nosso. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? Essa semana eu tava na internet, até me choquei um pouco quando eu vi. Acho que foi no Twitter, tu falou que a internet vive uma terra sem lei, né? As pessoas acham que podem falar o que acham certo. E eu vi uma pessoa que era da comunidade falando que não deveria processar pessoas pobres quando elas são homofóbicas porque elas não têm acesso à educação. Nossa, eu não tinha visto. Como assim? Agora tem valores, tem que ver o valor antes de pegar e processar a pessoa tá me difamando, fazer um monte de coisa. Nossa senhora, mas é exatamente sobre isso que eu me refiro, né? Eu acho que lei é lei, né? A gente se aplica a todos, então, independente da classe social, né? Eu acho que conhecimento hoje em dia, informação, todo mundo tem acesso, tá? Referente a tu poder pegar o teu celular ou ir no Google, que nem eu comentei na televisão, muitas vezes é mostrado. Então, eu acho que vai muito da pessoa também ter essa vontade de procurar entender e compreender e conhecer outras culturas, né? Outros grupos, né? Então, essa desculpa aí não cola, né, Vi? Tipo, então chega até a ser um pouco engraçado, mas enfim. Pois é. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos direitos humanos a pessoas LGBTs, né? Pessoas LGBT de todas as idades e em todas as regiões do mundo sofrem violações de seus direitos humanos. Elas são agredidas fisicamente, sequestradas, muitas vezes estupradas e assassinadas. E mais de 1/3 dos países do mundo podem ser detidas e presas, em pelo menos 5 países executadas. Que horror, gente. Por se engajar em relações consensuais e privadas com pessoas do mesmo sexo. Os estados muitas vezes não conseguem proteger adequadamente as pessoas LGBT de tratamento discriminatório na esfera privada, incluindo o local de trabalho, suas casas e no acesso à saúde. Crianças e adolescentes LGBT enfrentam bullying na escola e podem ser expulsas de suas casas por seus pais, forçadas a ingressar em instituições psiquiátricas ou obrigadas a se casar. Pessoas transgêneros muitas vezes não podem obter documentos de identidade que reflitam seu gênero preferido, sem o qual não podem trabalhar, viajar, abrir uma conta bancária ou ter acesso a serviços. Crianças intersexuais podem ser submetidos a cirurgias e outras intervenções sem seu consentimento, e muitas vezes sem autorização de seus pais. E uma vez adultos, também são vulneráveis à violência e discriminação. Bom, gente, é bizarro imaginar que isso existe ainda, né? Que a gente não tenha a total liberdade, né? Sobre o nosso corpo. Isso é muito é assustador pensar que isso existe ainda. E, claro, citei algumas das violações, né, que essas pessoas LGBT sofrem, né, diariamente, porque são inúmeras, mas eu acredito que a gente tenha que falar mais sobre isso, que não pode ser um tabu, para as pessoas entenderem. Eu vejo muitas pessoas na internet, né, tipo, diminuindo não só a causa LGBT, mas outras, se referindo como se fosse um mimimi, como se fosse algo pequeno, que é um exagero da parte dessas pessoas. Mas, gente, isso que eu acabei de citar para vocês é um mimimi? Vocês acham que isso é mimimi? Não. Todo esse tipo de violação, gente, com teu corpo, com a pessoa que tu é, não é um mimimi, gente. Eu acho que essa luta é importantíssima, entendeu? É uma causa importantíssima, a gente precisa falar sobre, as pessoas precisam entender que chega, sabe, o preconceito não dá mais, a gente não tem que tolerar o preconceito. Então,
eu acho que cabe essas pessoas que têm problema com outras pessoas LGBT começar a se policiarem para não reproduzir mais esse tipo de preconceito. Porque essas pessoas que sofrem na pele esse tipo de violação já estão esgotadas, sabe? A gente já não aguenta mais esse tipo de violência. Então, não diminuam essas lutas, essas causas a um mimimi ou a um drama, porque não é, gente. Esse tipo de coisa que eu citei agora tá muito longe de ser um drama ou um mimimi. Então, vamos começar a aplicar, a exercer o respeito pelas pessoas e sermos um pouco mais humanos, que eu acho que às vezes falta isso um pouco nas pessoas, a humanidade, a vontade de aprender. Né? Se colocar no lugar do outro, porque ninguém tá livre, né? E muitas vezes essas pessoas, algumas pessoas também se descobrem mais tarde, né? Sim, então, sim. Às vezes pode estar acontecendo de ser essa pessoa lá. Exato, exato. Então, eu acho que essa mensagem que eu queria deixar, né, em relação a esses tipos de preconceito, né, que a gente tem que começar a exercer mais a nossa empatia, a nossa humanidade, né, e, enfim, eu acho que isso era algo que a gente muitas vezes tem que ter já automático na cabeça, mas às vezes a gente tem que reforçar porque algumas pessoas esquecem, né. Bom, continuando. Sim, eu tava olhando agora, eu não assisto muito novela, mas eu tava revendo essa última novela, agora tá passando, que é o Império, e eu percebi que tem vezes que as novelas e os filmes não acertam a forma que eles vão tocar no assunto, eu fico chocada. Porque Sim. na novela tem um personagem que é gay, o filho dele é homofóbico, e aí o filho dele vai se casar, e na despedida de solteiro os amigos decidem levar uma drag queen pra fazer surpresa pro cara. Então, tipo, é uma bomba de coisas acontecendo, eu achei tão irresponsável o jeito que a novela passou aquilo. E porque, pelo que eu me lembro, no final ainda, eles passam de forma mais responsável, eles não passam uma mensagem. É uma coisa assim que eu fiquei, gente, horrível, sabe? Eu fiquei em choque. Sim, não, e também tem muitos autores, né, que trazem. Acho que hoje em dia está diminuindo isso, mas que traziam o personagem, né, homossexual com uma coisa muito caricata, é sempre o alívio cômico, Sim. né? E, gente, não existem pessoas só daquele jeito na comunidade. Tem inúmeras pessoas na comunidade de várias formas, de vários jeitos, e eles se limitavam a só uma pessoa, só um modelo de homossexual ou lésbica, enfim. A lésbica sempre era retratada daquela forma mais máscula, mais, né, tipo assim, grossa, grosseira. E não, gente, tinha uma feminilidade, né? Claro, gente, todo mundo tem um jeito, tem uma personalidade, tem uma forma de viver e tem que ser mostradas as outras faces, né, da comunidade, não só uma, entendeu? Às vezes eu sinto essa falta de representatividade, sabe? Então, super importante isso que tu falou, Vi, bem válido mesmo. Sim, eu fico chocada que eles não trazem pessoas da comunidade, trazem pessoas heterossexuais para fazer o papel. Eu fico, gente, por que não contratam uma pessoa que realmente entende do assunto? Exato, né? Dá oportunidade também para essas pessoas, né? Eu teve um caso bem recente, é o do I Love Victor, né? Que o ator, ele é heterossexual e ele interpreta um homossexual na série e ele tá estampando todas as revistas e jornais, enquanto muitos artistas LGBT não têm essa visibilidade que... Não vou dizer que ele tá tendo, que ele não deveria ter, porque ele é talentoso, ele é um ótimo ator. Eu acho válido ter homens heterossexuais, atores heterossexuais interpretando homossexuais, até para quebrar esse paradigma de que tipo assim, para ficar mais visível também. Pra ser homem mesmo, tu tem que diminuir gays, por exemplo, né? Só que daí tu já é uma forma também de, tipo, tu acabar excluindo essas pessoas também da própria representatividade, né? De não poderem também interpretarem eles mesmos, mostrarem mais da comunidade deles também. Então, eu acho super válido isso, Vi, que tu falou, porque eu acho que a gente precisa também abrir mais espaço para esses artistas, né? Gente, aqui no Brasil a gente tem um leque de artistas LGBTQIA+,
extremamente talentosos que não têm o devido reconhecimento da própria comunidade, que muitas vezes não são abraçados pela comunidade, entendeu? E pessoas que trazem mensagens muito fortes, sabe? Que trazem um discurso muito forte. A própria Pepita, né? Não sei se vocês conhecem a mulher Pepita, ela é uma artista incrível, que tem um discurso muito forte. E às vezes eu percebo que ela não tem tanto reconhecimento que ela merecia, entendeu? Mas é bem relativo isso, né? Às vezes, para mim, uma artista que deveria ter reconhecimento, para vocês não, mas enfim, eu acho super importante a gente trazer, né, essas pessoas, citar essas pessoas que elas são tão importantes para a luta, para a causa, e que muitas vezes não têm o reconhecimento que elas merecem, né? Agora falando sobre os direitos internacionais, o direito internacional dos direitos humanos às pessoas LGBT. E eles se aplicam a todas as pessoas, os direitos humanos, né? O direito internacional dos direitos humanos estabelece obrigações legais para os estados para certificar-se que todos, sem distinção, possam desfrutar de seus direitos humanos. A orientação sexual, a identidade de gênero ou de uma pessoa é uma condição, como raça, sexo, cor ou religião. Os especialistas das Nações Unidas em Direitos Humanos confirmam que as leis internacionais proíbem a discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero. Agora já vou fazer um gancho também falando sobre alguns dos direitos dos transgêneros no Brasil. O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu pré-nome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Transsexuais e travestis podem usar seu nome social em todos os órgãos públicos, autarquias, que eu não sei o que é isso, gente, e empresas estatais federais. Essa medida vale para funcionários e usuários. Bom, vou já também começar a falar um pouco mais sobre alguns dos direitos conquistados pelas pessoas LGBT no Brasil. O casamento homoafetivo no Brasil, né? Cartórios de todo o Brasil não pode recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva, que isso é maravilhoso, né? Todo mundo tem direito de ser feliz, então acho super maravilhoso isso. Adoção de crianças por casais homoafetivos. Preenchidas as condições para adoção, não se discute mais a respeito de qualquer impedimento em decorrência da orientação sexual dos pretendentes. Referente a isso da adoção de crianças por casais homoafetivos, né? Isso é algo que está crescendo muito, né, gente? Porque eu acho que até rola, né? Sempre aquela frase de pessoas preconceituosas: mais dois não reproduzem. Mais dois, muitas vezes, adotam aquela criança dois iguais não reproduzem. Mas esses dois iguais, muitas vezes, adotam aquelas crianças que os dois diferentes, né, largaram ou colocaram num abrigo, ou seja lá o que for. Então, essa é outra piadinha que já caiu por terra, né, gente? Que não tem mais sentido nenhum. E... Sim, então... Eles vêm adotando muito mais do que as heterossexuais, não sei o que eles estão falando, sendo que eles são o pessoal heterossexual que mais abandona a criança, né? Exato. E eu acho incrível isso, né? Eles terem esse direito e super válido também. Bom, eu acho que, gente, tem muita coisa, né, para ser falada sobre a comunidade LGBTQIA+, só que a gente tem um tempo bem curto, né? Então a gente tentou dar uma resumida, mas é um assunto muito importante para mim. Eu tenho um carinho muito grande por esse assunto, porque é a comunidade na qual eu faço parte, né? E eu fico muito feliz em poder trazer isso aqui para o nosso TudoCast, para o nosso podcast. E acredito que vai ser também muito válido para outras pessoas que às vezes não têm muito conhecimento sobre o assunto. E eu queria, mais do que nunca, né, deixar todo o meu amor, todo o meu carinho para essas pessoas dessa comunidade que passam por tantas coisas, né, no dia a dia, que tem que se mostrar cada vez mais forte
para aguentar essas coisas absurdas. Eu tô emocionado, gente, porque é algo muito importante para mim, esse assunto. E eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou e poder levantar essa bandeira, poder levar essa bandeira junto comigo. E eu também estou muito feliz de ter vocês aqui, de ver o quanto também vocês aprenderam junto, né, comigo nesse assunto, porque mesmo eu sendo da comunidade, eu também aprendi muita coisa junto com vocês. E é isso, eu queria deixar uma mensagem de amor, de carinho, de respeito, né, fortalecer isso, que eu acho que com essas pequenas coisas, que na verdade são muito grandes, a gente vai cada vez construir um mundo mais mais bonito para todos viverem, né? Sendo felizes dentro dos seus próprios corpos, dentro da sua própria pele. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer. Queria também ver se vocês querem deixar algum recadinho para os nossos ouvintes. Dizer que foi muito bom, né? Aprender em conjunto. Nos nossos estudos anteriores, nós tivemos mais colegas. Também houve uma troca muito legal, muito interessante de ideias, de debate, de aprendizados. Eu acho que por tu ser membro dessa comunidade, a gente também conseguiu tirar muitas dúvidas contigo, por mais que tu já retratou, assim, tu também aprendeu bastante, estudando e também pesquisando para nos passar isso, né? Foi muito bom poder te ouvir falar e ouvir relatos, assim, sabe, durante o nosso estudo, hoje, e relembrar, sabe, tudo que nós viemos estudando, até o caso da tua sogra lá, que ela tinha dito sobre aquela menina que não queria ser chamada pelo nome dela, e que a gente pôde debater sobre isso, então foi muito bom. Sim, sim. Eu acho que também é muito importante a gente trazer esses exemplos reais, né, para dentro dos nossos estudos. Eu acho que é isso que torna o nosso grupo também muito especial, né, que a gente traz exemplos reais de coisas que realmente estão acontecendo. Na verdade, eu optei assim por não trazer tantas coisas ruins para o nosso debate, para a nossa conversa, porque eu acho que essas coisas ruins a gente já está vendo todo dia, né? A gente já está cansado de tanta tragédia, a gente está passando por esse período de pandemia, está sendo ruim para todos, eu acredito. Então, eu decidi trazer coisas mais felizes e alegres sobre a comunidade, né? Coisas que mostram que realmente essa comunidade traz, né? Que é a alegria, que é pregar o respeito, pregar o direito de ser feliz, como a gente bem entender. Então, eu estou muito feliz e só quero agradecer vocês por essa conversa que foi muito especial para mim. Também te agradeço, Ed, por compartilhar o teu conhecimento com nós. Obrigado. Eu também queria agradecer muito. Eu aprendi muita coisa. Eu percebi que eu não sabia nada. Foi gratificante mesmo. E num mês que foi tão importante, né? Sim. Então, foi muito obrigada. Isso aí. E sempre lembrando, né, gente, que o intuito do nosso grupo é justamente aprender, né? Então, às vezes a gente pode acabar falando coisas que talvez não são as corretas, digamos assim, né? Às vezes a gente pode acabar passando alguma informação que talvez não é a verídica, mas é justamente por isso que a gente está aqui nesse grupo, para aprender, para revisar, para conversar, para trocar essa ideia. Então, é muito importante sempre frisar isso, né? Que a gente está num grupo de estudos, que nós somos estudantes também, a gente está aprendendo com tudo isso. E é isso, a gente tenta falar sobre todos os assuntos com muito respeito, com muito cuidado. Então, só para não deixar de frisar isso, né? Porque realmente é algo muito... É um processo, né? A gente vai estar sempre aprendendo e evoluindo. Então, é isso. Agradecer ao pessoal de casa que está ouvindo. Até o próximo encontro, até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente está crescendo, evoluindo bastante com esse projeto. E é isso, gente. Espero que a gente tenha, pelo menos, levado um pouquinho aí de informação e de conhecimento para vocês, tá bom? Então tá, gente. Beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, boa semana. Boa semana, pessoal.